Você pagaria R$130 mil num SUV que não tem piloto automático e nem central multimídia de série? Pois é, esse é o desafio que a versão de entrada do Toyota RAV4 tem para te convencer a levar ele para casa e não um outro SUV que custe os mesmos R$130 mil. Bom, você vai ter que assistir esse vídeo até o final para descobrir se ele tem algum outro atributo que compense essa falta de equipamentos, mas antes da gente entrar nesse assunto, já deixa aí a sua inscrição no canal e esse like nesse vídeo, porque é muito importante para a gente continuar fazendo o vídeo aqui no YouTube. A Toyota já patenteou a nova geração do RAV4 no Brasil e ela tem essa cara bem mais robusta e tradicional de SUV que você está vendo aí na tela. Mas essa novidade ainda vai demorar para chegar aqui, talvez só no final do ano que vem. Enquanto isso, a gente fica com um RAV4 que você já conhece, com essa cara mais moderna, né, mais urbana, digamos assim, porque ele tem essa curva aqui nos faróis, esses ângulos pontiagudos aqui também, que dão essa cara mais, um quesinho futurista, digamos assim. E pelo que a gente pode perceber rodando com ele nas ruas, até que ele consegue continuar chamando a atenção por aí, então digamos que visualmente, pelo menos, o RAV4 ainda é bem resolvido. Bom, aqui na traseira ele segue mais ou menos a mesma inspiração que a gente vê lá na frente, com alguns ângulos mais pontiagudos. Agora que você já viu como é que ele ficou na nova geração, responde aqui pra gente qual dos dois visuais você prefere. Se esse mais modernoso, que é o que a gente conhece aqui, ou se é esse mais rústico que já está sendo vendido lá fora. Bonito ou não por fora, é na verdade na cabine que o RAV4 deixa claro que o seu preço não condiz muito com o que ele entrega nessa versão. A vida aqui dentro do RAV4 de entrada é bem simples, como vocês estão podendo ver aí. Os bancos dessa versão são de tecido, o acabamento aqui do painel em cima é de plástico do tipo rígido, né, bem comum mesmo, tirando essa parte aqui emborrachada aqui no meio e tecido para você apoiar o braço aqui na lateral das portas. Mas o que causa mais estranheza mesmo para um carro dessa faixa de preço é primeiro esse ar-condicionado, que não é nem automático, muito menos digital, são esses botões aqui bem simples, analógicos mesmo, e depois, principalmente, esse rádio aqui. Como vocês estão vendo aí, ele não vem com central multimídia, mas tem esse rádio que a gente está acostumado a ver em versões de entrada de carros populares. Ele é compatível com Bluetooth do celular e iPod, mas é só isso. O painel de instrumentos dele também é bem simplão, todo analógico, e ele tem esse computadorzinho de bordo aqui monocromático. Para você espalhar suas coisas, aí ele já vai um pouco melhor aqui nesse quesito de funcionalidade. Você tem esses dois porta-copos aqui, inclusive você pode usar este aqui da frente para colocar o seu celular, ó, e ver um mapa, já que, né, não tem uma central multimídia para espelhar nada. Você deixa o celular aqui, você consegue ver seu mapa. Ele tem esse baú aqui com 2 níveis para você colocar as suas coisas, tem um espaço até razoável aqui. E também tem um porta-objeto aqui em cima, ó. Esse é mais descolado, é mais diferentão, fica em cima do porta-luva aqui, ó. É um espaço que até dá para colocar alguma coisa porque ele tem uma superfície emborrachada. Pelo menos a distância entre eixos do RAV4 está dentro da média dos modelos desse segmento, com exceção do Tiguan, que abusa com seus 2,80 metros aí de distância entre eixos. Os 2,66 metros de distância entre eixos deles são muito bem aproveitados, isso realmente não dá para reclamar. Mesmo quem for mais alto não vai ter problema nem para a perna, nem para a cabeça aqui dentro, porque o RAV4 é muito espaçoso. Inclusive ele tem até esse recurso aqui para você reclinar o seu banco, se você quiser, ó, ficar até mais confortável. Ele volta aqui também. A única coisa que a gente sente falta é de saída de ar-condicionado, aqui não tem, mas tem essa entrada de tomada aqui, que pelo menos facilita se você quiser recarregar o seu celular. E como o assoalho aqui no meio é plano, dá até para imaginar 3 adultos aqui atrás, sem tanto problema assim.
Assim como o espaço que você viu lá na cabine dele, o porta-malas do RAV4 também é bem generoso. São 547 litros de volume aqui e o bom é que ele não tem um degrau aqui, né? O assoalho é plano, o que facilita você colocar as suas coisas aqui dentro sem maiores esforços. Bom, acho que já está na hora de a gente ver como é que é guiar esse carro. E se você ainda não é inscrito no canal da KBB Brasil, essa é a sua oportunidade enquanto a gente vai lá ligar o RAV4. O RAV4, que ainda é vendido no Brasil, usa o mesmo motor 2.0 do Corolla, mas como ele é importado do Japão, esse motor aqui não é flex, logo ele é menos potente. São 145 cavalos e 19 kg de torque, trabalhando com câmbio CVT, que pode simular até 7 marchas. Assim como a maioria dos carros de volume da Toyota, o desempenho não é a principal qualidade do RAV4. Mas até que esses 145 cavalos não se esforçam tanto para empurrar a 1,5 toneladas que ele pesa. Pelo menos ele consegue atingir velocidades mais altas, 110, 120 km por hora, num ritmo bastante aceitável para a proposta dele, que é de SUV médio. A única coisa é que se você for fazer uma ultrapassagem, você tem que ficar um pouquinho mais esperto, porque ele começa a acender o motor mesmo lá em cima, chegando perto das 4.000 rotações, porque é onde está o pico de torque dele. Então, sabendo calcular um pouquinho aí o seu espaço, né, e colocando o motor numa rotação mais ideal, aí ele não tem muito problema em relação a isso. Ele tem dois modos de condução, um econômico, que deixa ele um pouco mais amarrado, né? Controla aí o ímpeto do acelerador para ele não ter arrancadas mais bruscas, e tem o modo esporte também, que não faz tanta diferença assim para você extrair mais desempenho dele. O máximo que ele faz é deixar o acelerador um pouco mais sensível assim, mas não surte tanto efeito. E você pode simular as marchas aqui no câmbio também, você mesmo, mas eu também acho mais rápido você deixar a central eletrônica dele decidir o que é melhor ele fazer. O câmbio CVT faz a sua parte para deixar o RAV4 mais dinâmico. Ele consegue simular marchas, mesmo se você não estiver no modo esporte nem pisando tão fundo assim. Ele faz isso para diminuir a sensação monótona dos SUVs. E ele é bem sincronizado com o acelerador, para entender o que você precisa de maneira rápida. Fly away. Fly away with me, it's time to fly away. Fly away. This blood set me free, it's time to fly away. Dinamicamente, o RAV4 não é o Toyota mais macio do mundo. Ele filtra bem as imperfeições da via, mas você consegue sentir mais o que acontece no chão, e ele é comum ele dar aqueles finais de curso na suspensão, no amortecedor, sabe? Que dá aquelas batidas secas no assoalho. É mais comum acontecer isso aqui no RAV4. Não é nada que num nível que, nossa, prejudique o seu conforto aqui dentro, a sua experiência conduzindo ele, mas é uma característica que outros SUVs concorrentes não têm. Eles conseguem filtrar com um pouco mais de refino o que acontece aqui no chão, já que ele é um SUV e tudo mais. Mas pelo menos essa firmeza que ele tem, esse comportamento um pouco mais duro, também não prejudica a estabilidade dele para fazer curvas um pouco mais rápidas, ainda que a inclinação de carroceria dele não seja igual à referência dessa faixa de preço aí, que seria o Tiguan, que é mais assentado no chão para fazer curvas. O RAV4 não é tão refinado nesse aspecto também, mas não é nada que deixe você apreensivo na hora de fazer uma curva um pouco mais rápida. Encontrar a posição de dirigir aqui no RAV4 é fácil também, porque o banco tem uma boa amplitude de altura, assim como os ajustes de altura e profundidade do volante. O RAV4 tem outros dois pontos que merecem destaque para a gente falar aqui no vídeo. O primeiro é a visibilidade dele. Ele tem uma boa área envidraçada e os dois retrovisores aqui de fora são imensos, então você não vai ter tantos problemas com ponto cego. Ele não tem alerta de ponto cego, mas enfim, esses espelhos são bem grandes. A única coisa é que essa versão por esse preço podia ter um retrovisor anti-ofuscante aqui dentro, não tem, essa é uma versão mais cara, que ele é anti-ofuscante. E outro quesito é a assistência da direção, porque ela é bem equilibrada entre conforto e firmeza para você, dependendo da situação. Se você estiver na cidade, ela é confortável para você, enfim, fazer manobras, baliza e tudo mais. E em rodovias ela tem um nível de resposta interessante. Ela não fica tão anestesiada assim a 120 km por hora.
Segundo o Inmetro, o RAV4 é capaz de rodar 9,5 km por litro na cidade e 11 km por litro em rodovias. Lembrando que ele só aceita gasolina. Como a gente falou lá no começo, o RAV4 custa R$130 mil na versão de entrada. E você viu aí que ele acaba deixando de fora equipamentos importantes nessa versão aqui de entrada. Mas é que na verdade a grande questão é que como ele vem importado do Japão, ele acaba tendo uma carga tributária maior. Por isso que a faixa de preço dele nessa opção aqui não condiz muito com o nível de equipamentos que ele oferece. Mas a gente vai entrar em mais detalhes nisso no nosso comparativo na ponta do lápis entre ele e os rivais mais próximos. Mas de qualquer maneira, além do que você viu, ele ainda tem airbag para o joelho do motorista, controle de estabilidade, sensor traseiro, faróis e lanternas de neblina, DRL de LED e rodas de 17 polegadas. Aqui na descrição desse vídeo a gente colocou os links para as páginas de preço do RAV4 e dos seus rivais também. Acesse lá em kbb.com.br. Responde aqui pra gente o que você achou do RAV4 e se você levaria ele para casa mesmo assim, mesmo com esses pênaltis aqui que a gente mostrou no vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, deixa aqui sua inscrição já, deixa um comentário também e o like nesse vídeo, porque é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo novo toda semana para você aqui. Valeu!